Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui no canal com mais uma aulinha, né, de prática de enfermagem. Eu gostaria de dar as boas-vindas para quem está aqui pela primeira vez e gostaria de deixar meu olá com muito carinho para os meus inscritos no canal, para os meus alunos, né? Então, mais uma vez, pegue seu caderno. Vocês sabem que eu gosto que vocês anotem tudo, né? Ainda mais essa aula de sondagem, que é uma aula bem interessante, muito interessante, tá? Para os acadêmicos de enfermagem, alunos de enfermagem em geral. Antes da gente falar em sondagem vesical, eu queria que vocês dessem uma olhadinha, tem aqui no canal a anatomia do sistema urinário. Eu vou falar rapidinho, fazer uma revisãozinha no próximo slide, mas eu preciso muito que vocês tenham a imagem do sistema urinário na cabecinha de vocês para que a gente possa falar em sondagem, tá? Primeira coisa, o que são eliminações urinárias? Então, você vai encontrar como nome eliminações urinárias, micção, também é um termo, diurese também é um termo, e aí todos os derivados da diurese, né, que é anúria, disúria, né, anúria que é a urina noturna, disúria que é o dor ao urinar, tá? Então, a eliminação urinária, ela vai depender, né, o que ela é? Ela é a eliminação da urina que está armazenada dentro da bexiga. Mas até essa urina ser produzida, ser eliminada e tudo, eu vou precisar que os rins, os ureteres, a bexiga, a uretra, todas estejam em perfeito funcionamento, tá? Lembrando que os rins, que fazem parte do aparelho urinário, né, qual é a função deles? A função deles é remover os resíduos do sangue. Então, o sangue deixa ali nos rins tudo aquilo que não foi mais utilizado pelo corpo e que pode ser eliminado pela via urinária, para que os rins, né, os néfrons, possam formar a urina e eliminá-la. Os ureteres, né, que são aqueles dois caninhos que ligam os rins à bexiga. Então, eles transportam a urina dos rins até a bexiga. Cada rim tem um ureter. Então, tem o ureter direito e o ureter esquerdo. A bexiga, ela retém a urina, ela armazena. Então, é uma bolsa, né, que é muscular. Ela armazena a urina até que atinja um preenchimento, ela encha de tal forma que dê aquela sensação de plenitude e a gente tem aquela vontade de esvaziar a bexiga. E aí, então, a bexiga desce pela uretra, tá? A urina sai do corpo através da uretra. Então, é basicamente esse o caminhozinho que a urina faz, né? Desde que ela se forma até que ela é eliminada do corpo. E agora a gente vai ver um pouquinho, dar uma visualização da anatomia. Só para que vocês vejam, ó. Anatomia do homem e anatomia da mulher. Não há muita diferença, a não ser que a uretra do homem, ela é um pouco maior, tá? Ela é mais longa do que a uretra feminina, que é bem curta. Mas fora isso, são basicamente, a semiologia é basicamente a mesma para os dois gêneros. Aqui vocês podem ver em cima os rins, né? Eles têm a forma de um feijãozinho, tá? Por cima estão as suprarrenais, que são as glândulas, tá? Aqui são os ureteres, que descem até a bexiga, que é uma forma de uma perazinha, tá vendo? Amarela aqui. E logo depois da bexiga tem a uretra, ok? O cateterismo, né? O que a gente chama de cateterizar? Cateterizar é você inserir um tubo até chegar na bexiga para eliminar a diurese, tá? Então, ele envolve uma sonda, né? Um tubinho que a gente chama de sonda maleável, né? Que é de polietileno ou então de borracha, que você vai colocar através da uretra até chegar na bexiga, né? Então, quando a pessoa não consegue urinar, seja porque está com retenção, não tem perdeu a capacidade de urinar de alguma forma, então a gente instila, né, introduz essa sonda na bexiga, né, para que a diurese saia. Então, aqui do ladinho você tem deixa eu pegar uma canetinha aqui, vermelha. Aqui do lado você tem uma fotinha, tá?
Aqui é a bexiga, tá vendo? Aqui, vou até circular, ó, bexiga, que é esse balãozinho grande aqui, o maior, né? Aqui tem a sonda conectada, ligada à bolsa coletora, né? Aqui é a bolsa coletora, ó. Vou botar aqui, bolsa. A bolsa coletora. Demora um pouquinho só porque eu tô escrevendo essa coletora aqui. Coletora, tá. Aqui é um sistemazinho que vai subindo, né? Chega até a uretra, a gente coloca a uretra, coloca através da uretra, coloca a sonda. Aí, para que essa sonda não saia de dentro da bexiga, a gente insufla um balão. Tá vendo que tá insuflado um balãozinho? Aí ela fica dentro da bexiga e não consegue, se você puxar, não consegue sair. Não consegue passar pela uretra, para que fique aí a sonda de demora, tá? Passando um pouquinho aqui mais uma vez para vocês verem o balãozinho, ó. Viu o balão que eu falei para vocês, ó? Aumentando aqui, vou circular, tá? Aqui tá aumentadinho, aqui é o balão, ó. É o balão. A sonda e aqui em cima o balãozinho inflado. A gente infla com a água destilada, ou com sorinho fisiológico mesmo, tá? 5, 7 ml. Você insere aí logo na passagem da sonda. A gente vai ver direitinho. Então, quais são os tipos de sonda? Tá? Então, elas variam de materiais, de modelo, de acordo com o que você espera. Qual é o objetivo? É deixar a sonda no paciente para ele ficar com uma sonda de demora? Ou é só aliviar daquele momento? Ou você vai fazer uma irrigação? Então, qual é o seu objetivo? O que o médico quer quando ele pede a sondagem desse paciente? Então, de acordo com o objetivo, ela tem vários modelos e vários tipos, tá? Então, ela pode ser de alívio ou de demora, né? Para as sondas de alívio, para as sondagens de alívio, as mais utilizadas são as sondas de Nelaton, né? E para as sondagens de demora, são aquelas de Foley ou de 3 vias. Essa daqui, ó, é uma sonda de demora. São exemplos de sonda de demora. Vou até escrever aqui, sonda de demora. A gente também utiliza uma abreviatura, tá? SVD, vou até escrever aqui também, SVD, que é a sonda vesical de demora. Elas são assim, desse material emborrachado, a gente chama sonda Foley. Tem com 2 vias, tá vendo? E com 3 vias quando você precisa fazer a lavagem também, que na outra via você coloca um soro e faz a lavagem da bexiga, tá? Aqui nessa figura de baixo tem o balãozinho inflado, ó, tem a bexiga cheia e a urina entra por esse buraquinho aqui que as setinhas estão mostrando. E aqui tem a bolsa coletora que fica ligada aqui nas pernas, né? Quando a pessoa deambula, então ela fica fixazinha na perna da pessoa, tá? Então, é um catéter reto, de uso único, ou seja, usou, depois que você tira, vai jogar fora, não vai reutilizar, tá? Introduzido por um período suficiente, que seja de alívio, então é só aquele momento, usou, aliviou, tirou, porque a intenção é que o paciente vai fazer o quê? Que ele comece a urinar sozinho. Ou o paciente é impossibilitado de urinar, a gente passa a sonda vesical e deixa ela lá, tá? Esse tipo de cateterismo, ele pode ser repetido quantas vezes forem necessárias, né? Mas lembrando que se você não tiver os cuidados assépticos, escreve aí, é uma técnica asséptica, ou seja, você precisa tomar todos os cuidados para que seja um procedimento estéril, tá? Então, essa sondagem é um procedimento estéril para evitar levar infecção lá para os rins. Essas sondas, elas são numeradas. Quanto maior o número, maior o calibre, maior a grossura dessa sonda. Então, ela pode ser em números pares, tá? 8, 10, 12, 14, 16, tá? Ok? No caso da sonda de demora, só vai até 12 frente. Quais são as indicações? Se eu quiser só aliviar, então é um paciente que tem retenção urinária, veio de uma cirurgia, a anestesia provoca bastante retenção urinária no paciente. É como se a ordem no cérebro não estivesse sendo obedecida, né? Então, a medicação faz com que ele tenha
essa retenção. A medicação que é dada dentro do anestésico. Então, às vezes a gente precisa passar de alívio, tá? Ou então, quando eu quero fazer um exame, preciso coletar uma urina estéril desse paciente para mim ver como que tá, né? Se não contaminou na saída ali na vulva, ou então no meato da uretra. Eu quero saber, quero tirar lá de dentro. Aí você passa só para coletar aquela urina estéril, tá? Ou para avaliar se tem urina residual. O paciente faz xixi e fica com aquela vontade. Então, tem que saber se tem resíduo, se não tá descendo tudo, o que que tá acontecendo, tá? Então, ou então o cateterismo pode ser intermitente. O que é cateterismo intermitente? É aquela sonda de alívio que você passa de horário. Tá lá prescrito, de 6 em 6 horas realizar sonda vesical de alívio. É muito difícil acontecer, porque geralmente quando é assim o médico já pede para colocar uma de demora, mas pode ser que aconteça, tá? Então, a cada 6 horas, geralmente, quando ele prescreve assim. Pacientes portadores de bexiga neurogênica, geralmente acontece isso, né? Que são portadores de pacientes com comprometimento neurológico. Mas o ideal mesmo é que se passe uma sonda vesical de demora ou, no caso de pacientes extremamente dependentes, né? Daí o médico vê se faz uma cirurgia, se passa ela pela via ai, meu Deus, me fugiu agora. Pela parte inferior do abdômen, pela via pélvica, né? Que aí o cirurgião faz o cateterismo. E o cateterismo vesical de demora, ou a sondagem vesical de demora, a SVD, né? É uma sonda Fowler que permanece por um período prolongado. Tem um balão, como eu já mostrei para vocês, que a gente insufla com água, tá? E que ele fixa lá a sonda na posição correta, né? O tempo de permanência é indeterminado, vai depender da solicitação médica. Aí tem de 14 a 16 para mulheres, tem 16 a 20 para homens, essa é a numeração. Adultos, né? Nós estamos falando de adultos. Aqui mais uma vez o desenhozinho e a sonda inflada para você ver, ó, o catéterzinho inflado, tá? Só para que vocês observem, depois vocês param, dão uma olhadinha para que vocês compreendam bem o desenho. Aqui são os catéteres mais utilizados. Tem ele emborrachadinho, como se fosse um látex amarelo, aquele que eu já mostrei na foto anterior. E tem ele branquinho, assim, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Vou fazer uma setinha aqui, clarinho, transparente. Depende do quê? Depende da fábrica, depende da compra que seu hospital fez, tá? Mas todas têm o balonete para inflar, tá vendo? E tem a de 3 vias, que é a de Owen, que a gente utiliza para irrigação, para colocar medicação, porque aí uma via fica drenando e a outra você coloca a medicação, tá? Qual é a finalidade? Para que eu sondo um paciente? Para eliminação da bexiga, eliminação vesical. Quando eu falo em vesical, tô falando de bexiga, né? Para eu coletar exames estéreis, já falei para vocês, para avaliar a quantidade de urina residual, para permitir uma avaliação de diurese, a pessoa quer fazer um balanço hídrico, né? O médico quer, preciso fazer um balanço hídrico nesse paciente, eu quero saber quanto está entrando, quanto está saindo. Então, para eu fazer um balanço hídrico rigoroso, eu vou pedir para sondar esse paciente. Aí ele pede para sondar, tá? Ou então você precisa irrigar essa bexiga, lavar, limpar, fazer uma irrigação, passar a medicação por dentro, aí a gente passa uma sonda, tá? Drenagem ou em caso de incontinência urinária, para esvaziar a bexiga para procedimentos cirúrgicos, para controlar sangramentos também é muito importante. Quais são os cuidados de enfermagem? Óbvio que ela deve ser realizada estritamente quando necessário, né? Porque ela pode causar infecção, principalmente se você não tomar um cuidado grande na técnica que você vai passar. Então, eu preciso saber e compreender que essa é uma técnica estéril. Se ela é estéril, eu tenho que cuidar de me esterilizar, né? Me paramentar, capote, máscara, gorro, luva, todos os meus equipamentos de proteção individual estéreis, luvas estéreis, não é luvas de procedimento, e o material que eu vou utilizar no paciente também é estéril. Então, eu tenho que tomar um cuidado extremo, porque senão eu posso estar levando uma bactéria para dentro do rim desse paciente. E olha a complicação que pode acontecer, muito grande, tá? Então, quando o paciente estiver com retenção urinária, realizar técnicas, tentar fazer com que esse paciente faça xixi espontaneamente, antes de você fazer uma sondagem de alívio.
Então abre a torneira, porque às vezes só você escutar o barulho da água faz com que você também faça xixi. Faz uma compressa morna, tá? Para fazer uma vasodilatação, para que aquele calorzinho faça com que também a pessoa faça xixi espontaneamente. Aí você só vai passar quando realmente você vê que a pessoa tá gritando de dor, porque dói muito a bexiga cheia e não tá conseguindo fazer xixi, tá? Lembrar que você tem que transmitir atitudes calmas ao paciente, tranquilidade. Ele tem que saber que aquilo ali pode ser resolvido, porque quanto mais ansioso ele ficar, maior a retenção urinária, tá? Oferecer medicamentos para aliviar a dor, atender a solicitação do paciente, tá? Proporcionar privacidade, favorecer a posição mais adequada para ele, proporcionar estímulos que facilitem a micção. Falei para vocês como deixar a torneira aberta, colocar bolsas com água morna, oferecer banho quente, né, porque dá um relaxamento na musculatura da bexiga. Algumas complicações que você pode ter durante a sondagem e após a sondagem. A infecção urinária, tá? Porque você não fez uma técnica séptica. Hemorragia, né? Porque você utilizou uma sonda de um calibre maior do que o normal e você lesionou a uretra. Formação de cálculo, se a sonda ficar muito tempo, né? Cálculo lá na bexiga. Bexiga neurogênica, né? Aquele paciente que não consegue mais ter o controle da sua diurese, porque passou muito tempo com a sonda. Trauma do tecido, tissular diz respeito a tecido. Então, trauma devido ao tecido, você passou várias vezes a sonda e passou com uma força além do normal. Aqui o material necessário para o procedimento. A sonda de 2 vias ou de 3 vias, a sonda Foley, né? A bolsa, que é um sistema fechadozinho, bolsa com coletor. Lembrando que essa bolsa aqui, que eu vou fazer uma setinha agora aqui vermelha, ela vem num pacotezinho estéreo, é tudo estéreo, tá? A sonda é estéreo, a bolsa coletora vem no sistema fechado estéreo, tudo estéreo. Você também vai precisar de água destilada, né, que a gente coloca na seringa, vai precisar de uma seringa de 20, luva de procedimento para eu fazer a asepsia do paciente, tá? Antisséptico tópico, micropore, saco de lixo, lidocaína e luvas estéreis do seu número ou do número da pessoa que vai passar. Aqui, ó, um materialzinho todo estéreo, tá vendo? Ainda vai ser aberto, tá? Um biombo também é importante. Se você for coletar a urina, né, às vezes a gente vai passar a sonda, aí o médico fala, aproveita e coleta uma urina pra mim. Aí a gente, no momento da passagem, já coleta. Então, já leva o frascozinho de coleta da urina. Tá? E aí a bandejinha prontinha, você que é técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, sabe que tá sempre auxiliando a gente nesses procedimentos, então você precisa saber, conhecer o procedimento. Eu sempre digo, né? Eu sempre ensino os meus técnicos a fazerem o procedimento, porque se você sabe fazer, você se antecipa para saber qual material que precisa, tá? Em qualquer momento. E numa emergência, seja no que for. Vamos praticar um pouquinho, pelo menos assim na imaginação, depois a gente vai para a prática real. Tá? Então, orientar o paciente, se o paciente estiver lúcido, você vai conversar com ele sobre o que vai acontecer, lava bem as mãos, reúne o material necessário, organiza a unidade do paciente, mantém a privacidade, lembra do biombo, tá? Calçar as luvas de procedimento, fazer a asepsia, a higienização do paciente. Para isso, você pode usar clorexidina desgermante, clorexidina alcosa, PVPI, tá? Qualquer antisséptico que você tenha no local. Posiciona o paciente de decúbito dorsal, o homem, né? E a mulher em posição ginecológica, conforme as figuras estão mostrando. Abrir o pacote de sonda sobre a mesa auxiliar, abrir o pacote do campo na forma estéreo, colocar o antisséptico na cuba redonda que você vai utilizar, coloca 10 ml de lidocaína gel na seringa para o homem e gás na mulher, colocar as luvas de procedimento, para você fazer, realiza a antissepsia do períneo, né, limpeza do períneo, ou então da região do pênis do homem, tá? Lembrando de baixar a glande para poder você limpar por dentro. Colocar um campo fenestrado, que é aquele campinho que tem um orifício, tá? Calça as luvas estéreis, testa o balonete antes de você passar a sonda, conecta a sonda na bolsa coletora e você introduz, abre a uretra com esse mesmo posicionamento dos dedos. Eu costumo sempre colocar uma gaze embaixo de cada dedo, abre a uretra na mulher
identifica a uretra da mulher, tá? E aí começa a inserir. No homem é mais fácil, né? Porque ele tem só aquela entrada, tá? Então, você insere no que vai, quando você vê que chegou na bexiga é porque vai sair diurese. Por isso que é bom estar conectado lá na bolsa coletora, que senão vai derramar xixi no seu campo todinho. Então, quando você vê que saiu xixi, você tá dentro da bexiga. Aí você infla o balonete, né, com 10, 20 ml de água destilada, no caso do adulto aqui. Eu falei pra vocês 5, 7, mas no caso de criança. Tracionar a sonda, né, ou seja, o que é tracionar? Depois que você infla, você puxa ela um pouquinho, que você vai ver que ela vai ficar resistente. Ela não vai sair, tá? Retira o campo estéreo, fixa a sonda na perna do paciente, o ideal, e sempre colocar a bolsa embaixo, mais baixo do que a região perineal, tá? Manter a unidade em ordem, descartar o material e ir lá para a papeleta e registrar o que você fez, carimbar e assinar, ok? Aqui embaixo tem um videozinho, né? E eu também vou deixar o link desse vídeo no descritivo do nosso canal para você assistir uma passagem de sonda vesical. É bem legal esse vídeo, dei uma olhadinha, tá no descritivo. É muito importante que aí tudo que a gente falou aqui você vai conseguir juntar lá na prática, tá? Muito obrigada, agradeço a vocês por estarem aqui. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o procedimento, vocês podem perguntar aqui no canal mesmo, ou então podem enviar para o meu e-mail, tá? Que tá aqui escrito. Eu agradeço vocês estarem comigo, assistirem essa aulinha, tá? Eu espero ter contribuído mais uma vez com a formação profissional de cada um de vocês. Isso para mim é extremamente gratificante. Quero que vocês fiquem com Deus. Deus abençoe, Deus proteja vocês, sua família enormemente, tá? Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, que é muito importante pra gente a sua inscrição. Um beijo no seu coração.